Vamos começar olhando aqui no telão uma imagem em 3D divulgada por um hospital americano do pulmão de um paciente de 59 anos com pressão alta que pegou o coronavírus. Infelizmente, ele respira com a ajuda de aparelhos. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que aconteceu com o pulmão desse paciente e de outros pacientes infectados pelo coronavírus nesse estágio de evolução. Quando o paciente tem a forma grave da doença, o que acontece? O coronavírus causa uma inflamação bem na extremidade distal do EVER, onde tem a troca de oxigênio. Então é como se fosse um tapete cobrindo a região onde o oxigênio vai entrar. Então aquela inflamação, ele não consegue respirar sozinho, muita falta de ar, tem que ser entubado. Então é uma situação de maior gravidade, é uma inflamação exacerbada na árvore do pulmão. Bom, mudando de assunto, o Luiz Ferro, que está em Berlim, na Alemanha, ele quer saber o que acontece depois que um paciente se cura. Vamos ver. O vírus do coronavírus, ele continua em mim, ele continua de uma forma hibernado, como o herpes, que é capaz de transmitir a outras pessoas, ou não, ele sai completamente do meu sistema? Então a pergunta dele é muito boa, ele pergunta se o vírus fica ou se ele ainda tem uma característica de latência. Não, você tem o quadro da doença, os sintomas desaparecem e esse vírus ele não fica no organismo. Então não tem aquela latência que acontece, por exemplo, com o vírus de família herpes. Ele sai totalmente depois de 14 dias, que é o tempo médio aí de permanência no organismo. Doutor, a Alemanha, de onde ele fez a pergunta, né? Ela tem uma quantidade de testes muito grande, além de ter muita UTI. A pergunta é a seguinte: tendo essa quantidade de testes, fica fácil identificar a doença quando não tem? Caso brasileiro, qual é a maior arma que a gente tem à disposição? O conjunto de medidas que a Alemanha fez foi bem interessante, com relação a testar muitas pessoas e colocar essas pessoas em isolamento. Mas o ponto mais importante é a quantidade de terapia intensiva, a relação por habitante, né? Então, quando você tem mais casos da doença, você tendo mais leitos de UTI, mais um sistema de saúde preparado, a mortalidade diminui.